No nosso episódio anterior, conversamos um pouco sobre a importância de observarmos e avaliarmos o nosso comportamento e as nossas reações diante de situações que podem ser verdadeiras armadilhas. Como pessoas de candomblé, constantemente estamos expostos a situações de preconceito, intolerância, e essas situações elas podem ser conduzidas por outras pessoas para que sejamos vistos como agressores ao invés das vítimas que realmente somos. E por conta do feedback que eu tive com algumas pessoas a respeito do episódio anterior, no nosso episódio de hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu sou Olgan Leandro e venho aqui para te trazer um pouco mais de informação para que você me ajude a modificar o universo ao nosso redor, transformando aquilo que é preconceito em respeito. Se você está há muito tempo no candomblé, possivelmente você já passou por alguma situação de discriminação, preconceito ou intolerância e até mesmo por racismo religioso. Infelizmente, nós estamos sujeitos à visão de outras pessoas preconceituosas que acabam tentando nos colocar numa posição de algoz. Se observarmos as notificações desses tipos de crime, vamos perceber que aqui no Brasil as pessoas de candomblé acabam sofrendo muitos ataques por pessoas de origem pentecostais ou neopentecostais, e isso tem uma explicação que nós precisamos conhecer, entender e raciocinar sobre ela. Durante muito tempo, os evangélicos iam lá para suas igrejas e passavam o seu tempo cantando hinos da harpa cristã, fazendo orações e, depois disso, conviviam com pessoas de diversas outras denominações religiosas de maneira harmoniosa. Porém, precisamos saber que, durante os idos de 1960, 1970, surgiram na religiosidade evangélica do Brasil duas figuras que talvez tivessem causado um ponto de ruptura, uma modificação na forma como esses evangélicos enxergavam a sua religião. Eu estou falando de Neuza Itioca e Robert McAllister. São essas duas pessoas que modificaram completamente a forma como os neopentecostais enxergavam a sua religião. Robert McAllister foi um canadense que trouxe para o Brasil esse conceito da chamada teologia da prosperidade, onde evangélicos passaram a dar muito mais importância para a ascensão financeira como uma forma de bênçãos, e dá mais importância também para a indulgência, né? Ou seja, o aumento de ofertas. Quanto mais você faz ofertas para a igreja, mais bênçãos você tem de Deus. E Neuza Itioca é responsável por inserir na fé neopentecostal esses conceitos de combate celestial, de guerra espiritual entre anjos e demônios, culto de libertação e cura, e por correlacionar os nossos elementos de outras religiões, inclusive do candomblé e umbanda, com demônios e seres espirituais malignos. E o que percebemos é que, em algum ponto da história, pessoas oportunistas e inteligentes pegaram esses elementos trazidos por Robert McAllister e por Neuza Itioca e transformaram em algo muito rentável. Basicamente, eles começaram a associar os elementos do candomblé e de outras religiões com esse algo demonizado e incutiram medo nas pessoas e também a necessidade combativa, ou seja, você não precisa conhecer aquilo que você tem medo, você precisa combater, porque todo vilão é herói da própria história. Então, aquelas pessoas que se viam como pecadores, pessoas que talvez não tivessem um meio de se redimir, passaram a procurar essa forma de se redimir combatendo o mal. E o mal que eles enxergam é esse mal que foi sincretizado com os elementos de outras religiões. Então pegaram as nossas divindades do candomblé ou deuses de outras religiões e sincretizaram com esses demônios cristãos. E dessa forma incutiram medo nas pessoas para que elas pudessem se ver numa necessidade combativa para poder encontrar a Deus. Então a ignorância fez com que o evangélico passasse a não querer conhecer outras culturas e religiões por simplesmente associar os seus elementos a coisas demoníacas. E isso passou a ser algo muito rentável, porque é muito fácil você pegar qualquer coisa que está te fazendo mal, qualquer mau comportamento seu, e atribuir isso a um demônio. Então, as pessoas, por meio desses cultos de cura e libertação, elas passaram a fazer o quê? Praticar indulgência, fazer as suas ofertas, entregar dinheiro, dízimo para as suas igrejas, para que pudessem, como recompensa, receber a cura e a libertação.
E é por isso que precisamos entender que todo esse comportamento visto nos cultos onde a teologia da prosperidade é aplicada, ele é causado justamente para fazer esse efeito psicológico, onde as pessoas vão se ver ali como combatentes, como pessoas que estão compromissadas, estão de forma agressiva lutando contra espíritos ruins, contra demônios. Essas pessoas se enxergam como especiais porque elas estão ali trabalhando pela obra de Deus, que na cabeça delas tá lutando nesse combate celestial contra coisas demoníacas, como se Deus precisasse ser defendido por seres humanos que são tão frágeis. E é por isso que precisamos entender que todo esse comportamento exacerbado visto nos cultos onde a teologia da prosperidade é aplicada é simplesmente um artifício psicológico para que as pessoas elas se foquem realmente nesse combate e esqueçam que elas precisam ter um pouco mais de discernimento e tentar entender os outros elementos das outras religiões antes de associar isso a coisas demoníacas. Até porque na maioria das outras religiões que não sejam de origem judaico-cristã, não se conhecem esses demônios. Não existem esses demônios que eles associam às nossas divindades, aos nossos deuses. E tendo esse conhecimento, nós podemos perceber que a maioria das pessoas que cometem discriminação, preconceito ou intolerância religiosa fazem isso por ignorância mesmo, porque elas são pessoas que não entendem esses aspectos, não entendem a sua própria religiosidade e acabam atribuindo coisas demoníacas às pessoas que nem conhecem um demônio. Na minha visão, para essas denominações religiosas é importante que eles cultivem essa cultura de um inimigo, porque se deixarem de ter um inimigo, como é que os seus fiéis continuarão caminhando em direção à indulgência, fazendo as suas doações? Quando eles perceberem que para alcançar o paraíso que eles tanto almejam, eles só precisam seguir os ensinamentos de Cristo, como que vão ficar essas pessoas que lucram com a ignorância humana? Nesse ponto, talvez nós do Candomblé estejamos anos-luz à frente dessas pessoas, porque a nossa religião, ela só prega que nós precisamos dar valor aos nossos antepassados e os nossos ancestrais e utilizarem o conhecimento que eles nos deixaram para que possamos ter um melhor autoaperfeiçoamento e assim possamos modificar o mundo ao nosso redor, tornando o mundo um lugar melhor e mais habitável para o ser humano. Nós do Candomblé convivemos muito bem com as diferenças, porém, mesmo o mundo tendo tanto tempo de existência, parece que algumas pessoas ainda não enxergaram que ninguém é especial. E eu acho que o mais importante na convivência do ser humano talvez seja exatamente isso: conviver com as diferenças, respeitar quem está próximo, respeitar as decisões alheias e assim caminhar, progredir e não ficar parado no tempo lutando contra um inimigo imaginário. E a reflexão sobre todo esse conhecimento que eu trouxe para você hoje talvez nos ajude a policiar um pouco mais as nossas atitudes, talvez nos ajude a equilibrar um pouco mais o nosso temperamento quando estivermos diante dessas situações que precisem ser resolvidas de uma maneira peculiar, de uma maneira mais calma, de uma maneira mais temperada, para que possamos encontrar realmente a justiça e não verter toda a situação sendo vistos de uma maneira ruim pelo julgamento alheio. O Ogan e a Eked estão numa posição de destaque como guardiões do Candomblé, mas as outras pessoas também precisam ter esse entendimento, não só as pessoas do Candomblé, mas também de outras religiões que não têm origens judaico-cristã, porque sabendo de tudo isso, tendo refletido sobre tudo isso, nós podemos sim encontrar meios de resolver situações de conflito, entendendo que aquela pessoa que está criando, causando algum tipo de embaraço por conta da nossa fé, ela faz isso por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, muitas vezes sobre o livro que ela tanto lê. A realidade é que o evangélico pode combater aquilo que ele quiser, só que não tem coerência nenhuma ele pegar uma Bíblia, ler aquela Bíblia e depois correlacionar orixás, qualquer divindade de qualquer culto, ou que eles mais costumam utilizar, né, os Exus, Pombagiras, Preto Velho, Caboclo,
como elementos da cultura deles. Não existe isso. Não tem como você pegar essas entidades e demonizar, porque elas não estão na Bíblia. Não existe uma só linha na Bíblia que fale de Exu, de Pombagira, de Caboclo, de Preto Velho. Então, não faz sentido, não tem a menor coerência. Mas, infelizmente, muitas pessoas não enxergam isso. E nós, na qualidade de pessoas racionais e inteligentes, precisamos sim nos policiar para não cair nessa onda, não cair nessas armadilhas que são nos colocadas a todo momento, que são impostas e estão ali no nosso caminho para que caiamos e acabemos sendo vistos como pessoas preconceituosas. É meio que um paradoxo, mas infelizmente é o que acaba acontecendo, né? Ou seja, uma pessoa vem, é agressiva, tenta nos difamar, tenta utilizar a nossa fé como algo pejorativo e nos colocar numa posição de agressor, e isso vai minando, vai fazendo com que a gente coloque sentimentos ruins para fora até o momento em que, de repente, uma agressão pode até ser feita contra uma pessoa ignorante dessas. Nós estamos sujeitos a isso e não podemos embarcar nessa barca furada, né? E nós precisamos entender a importância de resolver todas essas situações ruins de uma forma racional e dentro da legalidade. Porque se nós criarmos meios de fazer com que essas pessoas enxerguem o quanto elas estão erradas, nós conseguiremos mudar esse panorama todo. E este foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Espero também que ele tenha te trazido novas informações para que você faça futuras reflexões que vão trazer mais luz sobre o assunto. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber notificações do material quando ele é postado. Siga também as minhas outras redes sociais, onde eu posto material diariamente e você pode utilizar também para conversar comigo. Foi um prazer estar com você aqui novamente. Até a próxima quarta-feira. Um forte abraço. Jack Aló.